Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito seja do interesse de muitas pessoas que atuam aqui na região, especialmente daqueles que estão trabalhando com a produção de leite, né? Meu nome é Rodrigo Gregório e a gente hoje vai ter aqui o prazer de conversar com o professor José Nilman. É isso aí, bem-vindo, professor. Aqui Péricles Montezuma e vamos fazer nosso primeiro episódio com convidado online, um ilustre convidado. Eu sou o Cadu Alencar, satisfação grande estar recebendo o professor aqui, né? Um dos baluartes, né? Da parte de zootecnia aqui no Ceará. Do Brasil, né? Não é nem do Ceará, não, do Brasil. Sim. E não podemos deixar de falar, gente, dos nossos apoiadores, certo? Nós temos algumas empresas apoiadoras que possibilitam que funcione o projeto nosso, que é a Tijuca Alimentos, certo? Tem toda a linha de frango, queijo, inclusive o queijo é muito bom. Pode provar que o queijo é excelente. Também a Milk Max Ordenhadeiras, junto com a GMZ, todo o equipamento para fazendas leiteiras, de ordenha no geral. A MCD, junto com a sua distribuidora aqui na região, que é a DECVET. A MCD é uma empresa mundial nessa parte de saúde animal. Também o Sabor e Vida, laticínio, focado demais nessa parte de saudabilidade, produtos nesse sentido, vem ganhando muito espaço aqui no mercado. E a Integral Mix, que é uma empresa de nutrição animal, tem uma atuação a nível nacional também, e hoje tem uma linha específica para ruminantes. Esses são os nossos apoiadores, certo? Bem, como a gente falou, hoje vai ter aqui um convidado aqui que é bastante importante para a gente, especialmente na nossa área de atuação, né? Foi professor aqui de nós três. Sim. Ele vai se apresentar, né? Chegou aqui já há quase 30 anos aqui no Ceará. A gente vai falar um pouquinho só do currículo, o zootecnista, que é uma profissão que durante até a estadia dele foi aberto o curso aqui, o primeiro curso, né, professor de zootecnia aqui no estado de Ceará. É zootecnista, mestrado e doutorado na área, né? Mestrado em Lavras e doutorado aqui em Viçosa, né? Ele é professor atualmente associado lá em Araguaína, no Tocantins, e atua na produção de ruminantes. Eu fui olhar aqui o currículo e digo, eu vou deixar ele se apresentar para não falar muito sobre a pessoa, né? Então, é um prazer para a gente estar aqui hoje conversando e falar sobre um tema que eu acredito que o senhor também vai poder contribuir mais uma vez com a região e com o assunto. E eu vou tomar a liberdade aqui, antes do professor falar, e também desenvolve um podcast que é um dos principais podcasts nacionais, né? Que é o Agroverdades, né? E Que nos inspirou, nos né? inspirou, né? Sim. Tem quase 50 mil seguidores. Sim. E faz um trabalho excelente na área e já foi, como você disse, nosso professor. E nós o convidamos porque ele nos inspirou justamente no tema que nós vamos falar, né? Do campus ao campo. E vem aqui nos dar essa satisfação de discutir o tema desse podcast. Professor, à vontade. Primeiro eu queria agradecer ao convite aí, né? Na verdade, a gente, quando você vira e fala assim, fulano foi meu aluno, né? E a gente fica imaginando que o professor é aquele cara que ensinou e tal, e principalmente o Rodrigo e o Péricles aí, né? O Cadu é da turma mais jovem, mas, na verdade, vocês três aí que são inspiração para mim, né? O Rodrigo, eu sempre tiro dúvidas com ele, o Péricles, eu conheço o trabalho dele, já lutei aí para trazê-lo aqui no Tocantins para bater um papo sobre gado de leite, mas infelizmente não é que ele não se dispôs a vir, né, Péricles? A agenda, às vezes, coincide de o negócio bater em cima de uma data que você já está fechado com outro compromisso, você não vai. A gente tem esse bom hábito de não deixar os outros na mão, né? Então, ainda não deu certo. Mas vocês, na verdade, são os profissionais que diz que a gente fica muito satisfeito quando os nossos discípulos se tornam nossos mestres. E eu, né, na área que vocês atuam, eu sei que vocês
me superam e muito, né? São pessoas que hoje eu tenho uma grande admiração. E falar um pouco assim do o meu trabalho, eu sempre trabalhei, às vezes as pessoas, eu sei que talvez não é nem o convencional de um pesquisador, qual que é a sua linha. Eu tenho seguido, feito pesquisas em áreas e muito mais voltadas pelos desafios que me aparecem, né? Então, esse tema que nós vamos falar hoje, que seria o corte no leite, ou vamos dizer assim, produção de carne ligada aí ao sistema de produção de leite, é um tema que me atrai como interesse científico, mas que me incomoda de uma forma assustadora como zootecnista, porque não é possível que a gente esteja no mundo de hoje, tá? Não aproveitando, né, esses machos de origem leiteira. Rodrigo, eu não sei se eu posso continuar já a fazer uma fala dentro da minha opinião sobre o tema. Pode. Ou você... Sim. Pode. Pode ficar livre. Assim, Rodrigo, e Péricles e o Cadu, se a gente pegar os dados, e vocês me desculpem, porque a estatística no Brasil, ela muda numa certa velocidade, né? Mas eu jogo sempre as coisas para baixo. Eu fiz uma conta grosseira aqui, ó. A gente aí tem a média de vacas ordenhadas no Brasil vai de 20 até 25, 26 milhões. Eu vou descartar aí, vou ficar com 20 milhões de vacas sendo ordenhadas por ano no Brasil. Ou seja, são 20 vacas que parem ao longo do ano. Tá? Depois vocês corrijam para o dado que vocês acharem que for mais adequado. Se nós fizermos isso, nós vamos ter, partindo do pressuposto de 50% de macho, 50% de fêmea, a gente sabe que tem alguns que usam semi-sexado, mas isso não interfere muito nessa conta, tá? Porque o número não é muito grande. Nós vamos ter todo ano 10 milhões de bezerros machos de origem leiteira nascendo no Brasil. Mas aí eu não vou contar, eu vou falar que tem mortalidade de 10%, mais semi-sexado. Eu fiz uma conta aqui, uma simulação. Se a gente tirar 2 milhões desses 10 milhões que nascem, sobra aqui em torno de 8 milhões de bezerros. Nós estimarmos a produção, abater esses animais com 17 arrobas, lógico que vai ter programas como nós fizemos aqui, com abate de animais com 10 a 12 arrobas, um animal mais precoce, com a carne diferenciada, mas vamos jogar, é só uma simulação, não precisa ficar preso em detalhes menores. Se nós pegarmos 8 milhões e que esses sejam abatidos com 17 arrobas, nós teríamos a bagatela de 136 milhões de arrobas de carcaça bovina produzida no Brasil. Se nós multiplicarmos, vou pôr um preço aqui de R$200 a arroba, nós teremos aí 27 bilhões de reais a partir do aproveitamento do macho, né, de origem leiteira. E aí eu faço uma conta mais, tá? Se nós considerarmos 1 litro de leite a R$2, eu estou pondo 2, gente, não é porque é o preço, não. É para facilitar a conta. Depois vocês façam a conta que vocês acharem mais correta e mais interessante. A gente teria o equivalente a 13,5 bilhões de litros de leite. Ou seja, a carne que a gente poderia produzir a partir desse macho de origem leiteira, tá? Nos permitiria produzir um valor equivalente a 13,5 bilhões de litros de leite. O Brasil produz entre 30 até 36, vai variando de ano a ano aí, seria arredondando aí praticamente um terço, né,
Do da destino produção desse de leite. leite, a gente teria o mesmo valor em produção de carne. E aí vem uma outra coisa que me deixa extremamente angustiado, tá? Porque nós temos, professor, mas esses bezerros não são 100% descartados. Eu concordo, né? Parte desses animais, tá? Parte desses animais são criados e produz carne, vira carne aí. Mas, primeiro, eu digo que o macho leiteiro, nas fazendas, principalmente que fazem ainda ordenha com bezerro ao pé, esses machos, eu chamo ele de oxitocina ambulante. Ele é mantido vivo para ir lá e fazer a vaca, né, descer o leite, né, para ejeção do leite. Só para isso. Ele é criado para não morrer, para aquela vaca ter aquela desprazer de ver aquele animal, tá, numa condição degradante. Isso com relação a bem-estar animal, né, a ética junto com os animais, é horrível. A gente vê fotos aí na internet de animais numa condição, tá, que não ajuda em nada o sistema. O outro, né, é abater animais com 2 dias de nascida, tirado, né, nem vai para a vaca, não ingere, sequer ingere o colostro, tá? Os animais são mandados, antigamente, o pessoal que fazia alguns embutidos comprava isso aí a um preço irrisório, aproveitava o couro, que é uma pele fina, é um descarte. E vocês imaginam o impacto negativo que isso, se começar a ser usado, né, pelos as pessoas aí que se dizem protetoras dos animais, né? Não vou entrar nessas polêmicas, a ferramenta que nós estamos dando, né, para essas pessoas. Então, o Brasil, na minha opinião, é o único país do mundo que ainda está descartando, né, esses animais. Tá? Nós fizemos trabalhos aqui com análise econômica mostrando que é possível aproveitar esses animais. Tá? Aproveitar esses animais. E já adiantando, né, também uma outra coisa que me preocupa é o seguinte: professor, o senhor acha então, o senhor é a favor de a gente usar touro Nelore, touro Tabapuã, inseminar a vaca com Angus? Gente, tem inúmeras estratégias, mas, pelo amor de Deus, as pesquisas que nós fizemos aqui, aproveitamento de macho leiteiro, não necessariamente, tá? Não necessariamente precisa de você misturar com raça de corte. Nós fizemos trabalhos aqui com animal meio sangue, numa condição de fazer uma recria dele, uma terminação em confinamento, resultados excepcionais. Fizemos com o animal 3/4, com ótimos resultados, e fizemos com holandês puro, todos com resultados econômicos razoáveis. Então, o que você vai fazer é pouco... você não precisa, né? Alguém pode chegar para o produtor e montar uma estratégia de que no sistema dele, aí vocês entendem disso até melhor do que eu, que para ele é uma vantagem inseminar parte das vacas com sêmen de raça de corte, etc. Pode ser uma estratégia, mas ela não é obrigatória. O que importa é que o aproveitamento do macho leiteiro, na minha opinião, tá, ela pode ter uma estratégia que alguém ache melhor, mas ela não é amarrada a você ter que mudar drasticamente o seu sistema de produção, o seu rebanho,
para ter aproveitamento de macho de origem leiteira para produzir carne. Se você falar comigo assim, eu tenho animal, na minha opinião, qualquer macho que ele tiver, se houver uma programação, se tiver um sistema bem pensado e trabalhado, qualquer sistema, você pode aproveitar esses machos de origem leiteira. E assim é feito no mundo inteiro. Uma carne de excelente qualidade, tá? Tem mercados que você não vai conseguir colocar um macho de origem leiteira. A primeira característica desses animais, a gente fez aqui, quando você pega um contrafilé desse animal e você mede a altura, né, e versus a largura, essa relação, tá, ela é maior, porque ele é mais achatado e tem um contrafilé mais largo. Então, para algumas carnes, para alguns pratos específicos, ele não é o mais adequado. Mas tem alguns pratos que, inclusive, ele é melhor do que aquele perfil mais nobre. Então, assim, é uma carne de excelente qualidade. Ela tem gordura entremeada, né? Aquela gordura que, às vezes, ela nem aparece muito, como marmoreio, mas ela está ali presente, tá? Mostrando aí excelentes, né, qualidades, né, no que diz respeito à comercialização. Mas muita gente começou a achar que esses animais tinham que ser abatidos no sistema europeu, francês, os tais chamados as vitelas, os baby beef, e não tem nada a ver com a gente aqui, o nosso mercado. A gente pode fazer isso, é uma opção? Você pode tudo, né? Mas aqui, para a gente, o que nós achamos interessante é fazer um animal super jovem, confinado, né? E a gente deveria ter mais pesquisas, inclusive, com esses animais a pasto, com alto nível de suplementação. A qualidade da carne é muito boa, né? Para algum público mais específico. Se vocês me perguntar o que eu acho a carne horrível, porque eu não sou cliente de boi confinado. Eu adoro carne de boi a pasto. Não é para mim, o cara fala, isso aqui é carne de boi confinado. Se eu souber, eu não como. Não, me dá um do pasto aí mesmo. Eu não gosto, né? Mas o mercado adora essa carne. Então, é uma carne muito aceita no mercado, extremamente aceita. Professor, aqui já fazendo uma pergunta que a gente tem a certeza que o público que vai estar assistindo, está assistindo o nosso podcast, diante dessas suas informações, né? Nesses trabalhos desenvolvidos aí na sua região, aí no Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste, como foi os modelos obtidos, os animais foram aleitados na vaca, eram animais meio sangue, 3/4 e holandês, como era assim um breve resumo, e depois a gente vai poder, se eu puder nos disponibilizar algum material para a gente deixar disponível lá no nosso, na nossa comunidade com os espectadores, né? Que a gente possa mostrar e tornar isso, difundir para aqueles que estão fazendo desse modelo errôneo aí de deixar o bezerro sobrevivendo para poder a vaca apojar, tomar outras medidas, no caso, e criá-los e tornar aquilo um negócio, parte de um percentual significativo dentro do negócio dele, da propriedade. Péricles, é o seguinte, as primeiras pesquisas que nós fizemos aqui foi pegar um bezerro desmamado, né, um bezerro de origem leiteira, né, um bezerro que tinha um crescimento que ele não atingiu o ápice, né, de crescimento. Pegamos o que tinha aqui na região, rodamos assentamento comprando bezerro, não tínhamos uma escolha, comprava o que era realidade. Fizemos uma recria intensiva, a pasto, tá? Suplementando a pasto e levamos para o confinamento.
Esses Mas, professor, animais... só perguntar aqui que eu não entendi. O senhor pegou esses animais desmamados, correto? Esse aí foi onde nós, no início, né? Certo. A gente começou pegando esses animais desmamados, nas médias das fazendas que tinha por aqui, nos assentamentos. Perfeito. Comprava um monte lá, trazia, Deve ser animal recriava de 6 meses a 1 ano, com certeza. De Entendido. 150 a 200 quilos, talvez. mais ou menos nessa faixa aí. Não, a gente... Aqui, quando a gente pegava, era animal aí de 4 arrobas, até 7, né? Porque os animais não têm um bom desempenho, obviamente. Sim. E a gente trazia esses animais para saber, é possível recuperar? Mas você para trabalhar com esses animais, a primeira coisa que você tem que fazer, esqueça 20 arrobas. O dia que ele nasceu, ele tinha potencial de morrer com 25 arrobas. Passou fome 1 ano, né? Você vai conseguir economicamente explorar ele aí para ele abater com 13, 14 arrobas. Esses animais que nós trabalhamos, nós abatemos com 17. Fizemos uma recria a pasto com suplementação, tá? Saímos da suplementação, levamos para um confinamento. Nas econômicas, pagava o ganho de peso desses animais, né? Dando lucro. E assim, a qualidade desses animais excepcionais que nós fizemos. E aí nós fizemos uma coisa, né? Esses animais, quando nós terminamos a recria deles, né? Antes de entrar para o confinamento, nós castramos. Fizemos o confinamento dele castrado, porque a gente queria um grau de acabamento melhor. Professor, é preciso castrar? Depois nós fizemos com o animal inteiro, né? Não vejo vantagem, porque você acaba reduzindo aí de 10% até 15% no ganho de peso. Então, os outros experimentos que nós fizemos com o animal inteiro. Então, esse foi o início. O outro experimento que nós fizemos foi pegar animal 3/4 holandês, tá? Criado de uma forma mais... Eram os animais de dentro da universidade mesmo, que nós criamos numa condição razoável, né? Demos leite, 10% do peso vivo até os 60 dias, depois demos concentrado, levamos para o pasto esses animais, esses bezerros, um sistema que seria, Pedro, como você pegar os seus bezerros numa fazenda aí vamos pensar aí no Ceará, aí uma fazenda grande, lá no Ceverá, na Ciaune, lá no Luizinho, que tem, né? Você criar aquele bezerro normal, depois tirar aquele bezerro para o pasto, suplementar e depois confinar. Aí foi bastante desafiador, porque nós pegamos bezerros, animal do peso equivalente, Nelore, PO, que eram os animais que tinha aqui na universidade, filho de inseminação, meio sangue Angus, Red Angus, meio sangue Red Angus, e os cruzados leiteiros. Falei, eu quero bater logo com... Não vou ficar brigando com peixe pequeno, não. Vamos pegar com peixe grande. Angus, ganho médio, 1,660 kg. Nelore, 1,530 kg. Leiteiro, 3/4, holandês, 1,830 kg. Deu mais, então. Tá? Rendimento de carcaça semelhante, qualidade de carne, tudo igual. E mesmo assim, esse ganho de peso, ele, embora numericamente o leiteiro tenha dado aí um valor maior, mas estatisticamente, pela coeficiente de variação, deu igual, todo mundo igual. Aí eu comecei a pensar o seguinte, mas esse ganho de peso é bom, mas eu estou trazendo numa realidade lá, eu quero pegar agora bezerro, eu quero criar esse animal desde o início.
E aí nós fizemos vários experimentos aqui, né? Começamos trabalhando com a proposta de uma empresa que hoje já não existe, que era a Agrocria, né? Foi adquirida recentemente aí pela Premix, onde nós começamos uma proposta de trabalhar com milho grão inteiro, mais um núcleo peletizado para esses bezerros. E foi extremamente desafiador, porque nós primeiros pegamos esses bezerros, várias fazendas de Goiás forneceram os animais para a gente, eles criavam os bezerros igual criavam uma bezerra, né, até 60 dias, com 60 dias vinha para cá. Os primeiros nós fizemos, tá, com animal meio sangue, 3/4, né? Só exclusivamente com o grão inteiro. Tá? Grão inteiro mais o núcleo. De novo, mas nós abatemos esses animais muito jovens. Nós abatemos eles com 6 meses de idade e não tinha mercado. O frigorífico falou, nós não temos mercado para essa carcaça, tá? Carcaça de 120, 130 quilos. Nós vendemos no mercado aqui dentro de Araguaína. Aí o pessoal reclamava da carne, que a carne era branca, era uma carne que não parecia com aquela carne padrão. A casa de carne que comprava os animais na nossa mão começou a moer essa carne misturada com outra para dar uma coloração. Aí a conclusão, não dá para a gente ficar trabalhando com baby beef, com vitela, né? A não ser que a gente vá atrás de um mercado muito específico, com um contrato, que trabalhe, que faça o marketing. Nós vamos ter que avançar mais com esses animais. E aí nós começamos a bater esses animais, tá? Com em torno de 10, 12 meses de idade. O que é interessante? Eu lembro que eu trouxe a professora Sandra Gesteira aqui, ela falou, Zé Nilma, o que esses bezerros estão alimentando? Eu falei, desde que nasceram, eles consomem ou milho grão inteiro mais o núcleo, ou milho moído mais o núcleo. Ela falou, e volumoso? Eu falei, nada, esses bezerros nunca comeram uma folha de capim. Aí ela falou assim, mas se um bezerro comer desse jeito, ele morre. Eu falei, então tá aí os fantasmas. Ela vai morrer tudo. Aí ela ria, rapaz. A Sandra é uma grande amiga, uma das pessoas que mais entendem, né, dessa parte de criação de bezerro. E toda a parte que a gente fazia na parte que ela falava, o problema de bezerro é a primeira semana, de colostragem, todas as orientações de tudo que nós fizemos para avaliar os bezerros antes de entrar, foi sob a orientação dela, que é eu acho que não tem outra pessoa com... Eu não gosto de ficar falando que ninguém é melhor do que os outros, não, mas para mim é uma das pessoas que mais me ajudaram nisso aí. Então nós começamos a trabalhar e abater esses animais com em torno de 10, 12 meses, animais com 13, 14 arrobas, e aí a gente já tinha uma carne com um padrão muito bom, muito saborosa para quem gosta, né? Eu já digo logo que eu não sou... meu negócio é boi a pasto, né? Mas que é bastante possível. E a gente, por dificuldade até sanitária de trazer os animais, a gente meio que deu uma parada nesses trabalhos. E tem o Regis, o Luiz Fernando Glazenap, eles estão com os trabalhos muito interessantes no Paraná, lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eles têm trabalhado com animal a pasto, né? Fazendo
vai com aleitamento, desmama com 60 dias, depois coloca em pasto e suplementa. Dados muito interessantes, inclusive eles trabalharam com uma coisa que eu não trabalhei, que é com Angus, né? Cruzamento de holandês com Angus, de Jessen com Angus. E eles têm, eu vou até sugerir que vocês depois convidem os dois para né? um bate-papo aqui, que hoje eles estão bem mais atualizados do que eu. E o Regis, de novo, né? O Regis viu esses bezerros aqui, viu os trabalhos que nós fizemos aqui, e ele falou, professor, quando eu for trabalhar, eu gostaria de continuar com esse trabalho. E que bom que ele viu o trabalho aqui nosso aqui, né? E voltou lá. Quer dizer, o caboclo sai lá do Rio Grande do Sul, vem para o Tocantins para começar a trabalhar com bezerro leiteiro e está no Paraná, aí hoje com a linha de pesquisa muito promissora deles lá. E o que eu acho que hoje, que para mim é o grande problema dos machos de origem leiteira, o grande problema, as causas do insucesso. O cara que mexe com leite, ele não quer mexer com aproveitamento de macho leiteiro, a fazenda dele é pequena, ele tem pouca mão de obra. E quando fala em passar esse macho para o outro, a colostragem é a grande limitação. A maioria dos bezerros que a gente chegava aqui, né, a Sandra tem lá umas tecnologias lá, inclusive com refratômetro, né, para a gente coletar sangue, colocar e ver o nível de imunoglobulinas. A maioria são animais, né, que não têm o sistema imunológico preparado para esse desafio de sair daquela fazenda, ir para outra fazenda, passar por estresse de transporte. E aí muita gente fala que não faz, que o negócio não dá certo. Então, o primeiro problema, colostragem. Depois, nós temos o problema, que é um dos grandes problemas do mundo hoje, que é vender sonho, né? Muita gente vendendo sonho, querendo dizer que macho leiteiro é melhor do que um Angus, é melhor do que o Nelore. Esse povo do Nelore tem que ser muito burro, né? Porque os caras passar 200 anos melhorando a raça de corte, para depois chegar uma raça leiteira e ser melhor que a raça deles, né? É difícil. Pode se enforcar. Então, gente, não é melhor. Tem, mas o que eu falo é que produz um alimento e tem mercado. Agora é fazer conta. Eu acho que o que você está querendo dizer, professor, é dizer assim, olha, nos trabalhos que a gente fez, existe viabilidade econômica se seguir uma certa metodologia e seguir preceitos básicos. É isso que eu acho que o senhor se eu for resumir o que o senhor está falando. E uma pergunta que eu até veio aqui na minha cabeça, professor. A sua recomendação nessa parte de recria a pasto teria que ser um suplemento de que categoria? Qual é o tipo de suplemento que você recomendaria nessa fase aí? Que eu acho que é uma pergunta que vai surgir para o pessoal. Aí a decisão se vai ser confinado ou a pasto, acho que é o segundo momento. Mas a recria, invariavelmente, tem que passar, né? Porque você tem que pegar esse animal jovem e tem que aumentar de tamanho para depois ir terminá-lo, né? Cadu, eu vou te falar uma coisa aqui. A primeira coisa que as pessoas precisam de entender é que a gente está falando de recria a pasto de um animal com 90 dias, 120 dias de idade. Então, esse animal, embora ele já tenha o rumen funcional, tá? Ele consegue sobreviver sem o leite, mas com um percentual alto de concentrado. Então, ele vai ter que começar
tá? Perfeito. Com um percentual do peso vivo alto, tá? É um bezerro é quanto? Acima de 1% do peso vivo, na hora que ele tirar ali, se ele desmamar e quiser manter esse animal a pasto, é por aí. É mais ou menos, não vai fugir muito, Cadu, de uma recria de bezerras a pasto. Entendi. Acho que você vai ter que deixar esse bezerro confinado um tempo, até ele Adaptando. passar a consumir mais um volumoso, para depois levar para o pasto. Te digo, qual que é a receita que você tem para poder criar bem uma bezerra, tá? Para que ela atinja, que você emprenhe com 12, 14 meses. Esse desempenho desse animal vai ser bem parecido. Tem muito milagre. Agora, a grande vantagem que você tem do bezerro com relação às bezerras, tá? É que você pode, né, trabalhar primeiro com subprodutos, com uma gama maior de produtos, que às vezes para a bezerra, né, é mais, você pode ter alguma limitação, tá? E a recomendação que a gente faz de quem quer fazer essa terminação a pasto, tá? É que a gente vê também, quanto mais eficiente você for em fornecer forragem de qualidade, tá? Eu já tenho, assim, algumas experiências de gente que fez uma recria que ele começou com 1% do peso vivo dos animais, foi medindo ganho de peso e baixando, mas pastagem de qualidade. De modo que esse animal, né, ele vai buscando a pastagem e não adianta você lutar contra a natureza do animal. Esse animal, ele é ávido por forragem. Se você começa a oferecer uma forragem de qualidade, você terá, ele naturalmente ele vai se adequando e você vai baixando aí. Já vi gente que terminou a recria, um ganho de peso aí, contando do nascimento até ali 10, 12 meses, ganho de peso de 550, 600 gramas, que é muito bom. Tá? É muito bom. Se você for imaginar nesse sentido. Tá? Agora, o que é o grande... Quem está falando aqui parece que é uma maravilha. Qual que é o grande problema de macho leiteiro e que vocês precisam encarar isso? Eu não estou aqui para poder vender sonho. Qual que é a premissa básica de uma fazenda de gado de corte em termos de reprodução? É ter estação de monta, não é isso? Você tem bezerros, né, nascendo num período muito concentrado. Qual que é a premissa de uma boa fazenda leiteira? É ter bezerro nascendo o ano todo, né? Tanto que você trabalha com um DEL de 100 dias em lactação de 150 dias. Você vai ter vaca com 30, com 60, até com 300 dias. Então, o que acontece? Você tem muita dificuldade de padronizar os lotes. Entendi. Se a fazenda quer fazer o dela, ela começa a ter os bezerros, todo mês tem um tanto. E, às vezes, inviabiliza essa fazenda ou dificulta, né? Porque você tem os lotes muito desiguais e depois dá competição. Por isso que as pessoas que saem comprando bezerro, que tem um contrato de compra, porque ele compra, eu quero comprar bezerro esse mês. Ele vai lá e compra 50 bezerros numa mesma faixa etária. E aí ajuda. Então, as pessoas que estão profissionalizando de aproveitar esse macho fora, vamos dizer assim, dos sistemas de produção de leite, eles têm tido mais facilidades do que as fazendas. Ah, não, mas eu tenho uma fazenda muito grande. Ótimo. Aí você pode,
né? Uma pessoa que ordenha aí 1.000 vacas, né? Se a gente pegar em 10 meses, você vai ter 100 parições, você vai ter 50 bezerros. Aí é um lote, Mas né? aí já dá para você... Já é um lote, né? Professor, aí aproveitando essas deixas aí importantes que o senhor comentou, esse modelo do bezerro, do corte no leite, né? Ele, até onde eu sei, começou há um pouco mais de 10 anos nos Estados Unidos, né? Devido à demanda muito alta de fêmea, né? No rebanho para reposição, né? E a gente adaptou aqui no Brasil, utilizando o corte no leite, pensando nessa questão do confinamento e do suplemento à pasta, usando raças de corte e usando raça de corte, tanto europeia como zebuína, né? Eu queria que o senhor comentasse, acho interessante nas fazendas que hoje estão se tecnificando, já tem as fazendas que precisam fechar a conta, tem que estar modernizando o aspecto dos seus índices, é que a fazenda que está estabilizada, que chegou na sua estabilidade, tipo 100 vacas, na produção de leite, então está sobrando, eu só preciso de 50% dos partos, contando que eu uso semi-convencional, para minha reposição, contando que ela vai repor 20 a 25% das fêmeas por ano. Então eu distribuo as minhas fêmeas numa curva normal e elejo o que é mais importante, quem são as melhores vacas em termos de produção de leite, em termos de saúde, em termos de desempenho, e os outros 50% que seria do meio para o fundo, né, que seria o fundo do rebanho, colocando assim de forma mais simplória, eu poderia usar esses animais de corte, quer seja de corte europeu ou zebuíno, mesmo que não seja do rebanho, até para não precisar multiplicar aquela genética na fazenda, já que eu já tenho uma genética definida e já tenho uma estabilidade. E desenvolvendo esse outro padrão de cruzamentos, até mais fácil de apartação, de identificação por parte da equipe, e aí eu posso destinar mais cedo, evitando o que acontece muito no Brasil afora, mas especificamente no Nordeste, que o senhor conhece muito bem, o tempo que passou aqui e ainda tem contato bastante com o Nordeste, de inchar recria. A recria incha porque você quer criar todo mundo, macho e fêmea. E aí seria uma maneira de evitar esse inchamento e de destinar as melhores fêmeas para reproduzirem a reposição. Pérez, essa colocação sua, ela é muito importante, tá? E agora, é importante que as pessoas que queiram fazer esses trabalhos, né? Primeiro a gente precisa de entender que ele vai ter uma limitação, ele só vai poder ser feito em fazendas que estejam minimamente organizadas e que tenham índices reprodutivos que permitam, tá, um intervalo de parto bastante estreito, que ele tenha sobra, né? Ele vai repor lá 20, 25%, né, das fêmeas, né? Vai ter o descarte das fêmeas, e aí ele precisa da metade do que nasce, né? Que é o exemplo que você deu. Então, muitas fazendas, infelizmente, ainda estão precisando de muita fêmea, ainda porque nasce pouco, etc. Mas uma coisa que é muito importante, Pedro, da gente chamar a atenção das pessoas, é que nesse sistema, né, de você utilizar raças de corte, seja zebuína, seja taurina, em vacas de leite, os cuidados com os bezerros, tá, vão ter que continuar. A alimentação para você fazer uma recria com concentrado vai continuar. E tem gente achando, infelizmente, que ele vai inseminar uma vaca holandesa com um animal Nelore, vai desmamar esse bezerro com 60 dias, vai dar ali um cheiro de ração e vai soltar num pasto, e esse bezerro vai
vai virar alguma coisa. Você vai fazer um guacho internacional, né? É um gabiru. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que se você vai fazer, colocar um Angus numa vaca holandesa, o que você vai estar promovendo? Você vai ter um animal de carcaça melhor, tá? Você vai ter um animal que talvez tenha um ganho de peso melhor, tá? Eu particularmente não acredito que bezerro holandês comendo é uma besta única, ganha muito peso, tá? Não estou dizendo que vai gerar carne, rendimento de carne lá para frente, mas peso ganha muito, tá? Mas, tá? Os custos são muito parecidos, tá? E se você não consegue fazer isso, viabilizar essa atividade com o seu holandês puro, você dificilmente vai conseguir fazer com esse animal mestiço, meio sangue Angus. Ele pode ser melhor, mas dificilmente ele vai ser tão melhor a ponto de corrigir uma ineficiência financeira grande. Então, o conselho que eu dou para quem quer começar, use o animal que você tem holandês puro, crie, avalie. Pega o peso que ele ganhou, a carcaça que ele chegou e fala assim, eu vou supor que esse animal aqui é um animal holandês Angus. Quanto é que ele me custou e quanto que ele deu de retorno econômico? Não, ele deu prejuízo. Pense 1000 vezes antes de entrar de cabeça, apenas achando que se você colocar o Angus, que você vai resolver todos os problemas. Quando você coloca o Angus, você abre uma janela de mercado enorme, você vai melhorar, pode melhorar alguma coisa de eficiência, de facilidade de você trabalhar, de a questão de imunidade, de adaptação. Você vai melhorar isso aí tudo, né? Ou quando você põe um Nelore, então nem se fala, você melhora isso. Mas dificilmente você vai conseguir corrigir déficits econômicos muito grandes. Se for ali pequeno, está empatando, talvez você consiga pular para dar lucro, mas se tiver vamos dizer assim, se o trem tiver arrombado demais, você colocar raça de corte de vaca leiteira não vai resolver. Não tem o milagre, né? Não tem o milagre. Professor Rodrigo, o senhor tem alguma pergunta mais pro... Não, eu acho que talvez o comentário, professor, assim, pensando aqui no que você estava falando, eu acredito, então, dentro dessa lógica, pensando em cadeia, né? Pensando na possibilidade de cadeia, e quando a gente fala do aproveitamento de um produto, no caso do macho, vindo de uma vaca leiteira e indo para um corte, a gente está meio que linkando duas cadeias, né? Então, eu acredito que a técnica, ela necessita evoluir também nessa conversa entre os elos da cadeia, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa, como foi dito aqui, que está lá no leite, já saber que tem que fazer aquilo para aquele produto, né? Porque aquele bezerro é um produto agora e que vai para uma outra cadeia, ou uma outra parte, né, da cadeia, né? Eu acredito que essa lógica de interação, de saber o que um precisa minimamente para poder viabilizar e que a outra parte tem que atuar, essa conversa, eu acredito que seja um ponto, então, também a evoluir, né? Rodrigo, eu vou falar com você aqui, sinceramente. Quando eu vim aqui para o Tocantins, primeiro que a Aninha passou num concurso, mas eu estava doido para ir embora do Ceará, porque primeiro que tinha um povo que me perturbava. Não era a gente, mas não. Não era a gente, não. Não era a gente, não, né, professor? Não, de jeito nenhum. Mas, principalmente, quando eu fui para o Ceará, eu devia ter vindo para a região centro-oeste, né? Aí, quando apareceu de vir para o Tocantins, eu falei assim, eu vou para o Tocantins, porque o Tocantins é a bola da vez.
E aí vai fazer 20 anos esse ano que eu cheguei no Tocantins. E você sabe qual é a sensação que eu tenho? É que tá na hora de eu voltar para o Nordeste, porque o Nordeste é a bola da vez. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma, de que tudo isso que vocês estão falando e estão propondo aí hoje, isso vai ser uma realidade muito mais próxima do que vocês... Está muito mais próximo do que vocês imaginam. O Nordeste hoje, tá, vai ter a maior usina de etanol do Brasil e talvez da América Latina, tá? Da América Latina. Vai ser em Balsas. Se você pegar o que eles pretendem produzir e o tanto, por exemplo, de DDG que vai gerar, é um absurdo. O Nordeste já produz mais grãos do que a região Sudeste. É Centro-Oeste. O Sul ali ganhando por pouco. E o Nordeste em breve, vai ser a segunda maior região produtora de grãos. No mundo inteiro, os confinamentos estão do lado da produção de gado, de leite. Produzir bezerro de corte está um negócio cada vez mais complicado por inúmeros motivos. Tá? Por inúmeros motivos. Você manter uma vaca para produzir um bezerro, aí vem questão ambiental, não sei o quê. Nós estamos falando, Rodrigo, de 10 milhões de machos que estão ou não estão sendo utilizados ou estão sendo subutilizados. Então, essa interação ela vai chegar, por quê? Vai chegar o grão, vai ter uma pecuária de corte no Nordeste que não vai atender. Escreva o que eu estou falando com você. O cara não vai conseguir produzir bezerro de corte no Nordeste, tá? Para consumir e produzir carne para 26 milhões de pessoas. 26% da população brasileira está no Nordeste. Os principais locais de exportação, tá? Você vai pegar Porto do Pecém, Porto de Itaqui, no Maranhão, as duas saídas de alimento para os Estados Unidos, sai para o Pacífico via Canal de Panamá. Eu tô doido para voltar no Nordeste. Se arrumar emprego para mim, pode chamar que eu estou me aposentando. É o Pérez aí. Dá o Pérez aí para contratar. Quem acreditar nisso e começar a se preparar e enxergar que esses machos de origem leiteira, eles serão a válvula de escape para produzir carne, porque o grão... Você lembra, Rodrigo? Quando eu estava aí, você jogava um grão de milho para cima, né? Pulava 5 pessoas. A gente tinha que pegar milho em Goiás, no Mato Grosso. Hoje tem milho sobrando em Bom Jesus, aí no Piauí, Chapadinha. O Maranhão, tá? Na Bahia. Sergipe já. Sergipe é grande. Então, olha só, e nós temos uma faixa do semiárido que é o melhor local para você confinar. Chove pouco, você pode confinar durante 9 meses. Eu acho que eu vou voltar. Tá bom. Vamos desenhar esse projeto. Ficou incumbido o senhor aí, doutor Pérez. Viu? Pronto, eu peço aí. Gente, acho que... Tem novidades pra gente conversar. Tem novidades. Ficou na sua responsabilidade, doutor. Deixa Gente, acho que eu estou satisfeito com a palestra que o professor fez aqui. O professor Nilman é uma pessoa realmente que a gente sabe da capacidade dele. E a gente vai falar aqui um pouco, gente, mostrar aqui para a câmera, depois a gente vai sortear. Esse livro foi confeccionado pelo professor Nilman, certo? Foi escrito pelo professor Nilman, do Campus para o Campo, Tecnologia para a Produção de Carne de Bovinos de Origem Leiteira. Ele já fala disso, acho que é um tema que os produtores que nos acompanham, e isso é uma coisa que enaltece muito, pelo menos a gente, né, professor Nilman? Fico muito feliz quando o produtor vem falar com a gente que está acompanhando a gente, certo? Esse material tá... A gente vai sortear para o pessoal que nos segue, certo? Aí na comunidade também.
Só no grupo, só quem tá no grupo do WhatsApp. Estão lembrando aqui a gente. E fica mais uma vez disponível professor Nilman, e o Instagram dele é @agrosverdades, né, professor? Exatamente. @agroverdades. O YouTube também, né? O YouTube é YouTube Agroverdades. também. Pronto. Sigam YouTube ele. /Agroverdades. Sigam ele lá. Ele eu considero ele mais nordestino que muita gente, né? Que casado com nordestina, né? E tá voltando pra cá porque sabe que as raízes dele aqui é muito grande. São fortes. E, E a gente, mulher vem. quem decide é ela. Olha, ei, Rodrigo, olha, eu vou, deixa eu te falar. Eu tenho um compromisso de morar com as minhas irmãs lá em Minas, aí eu falo que eu tô querendo voltar, aí eu falo com o povo aqui, ó, tô voltando para Minas, tô arrumando minhas terras, quero mexer com alguma coisa lá. Aí depois eu falo assim, eu tô achando que eu tenho que voltar pro Nordeste, mas não tem nada de conta de voltar. Não. Aí o pessoal vai falar assim, esse cara até é caducando, que todo dia quer ir para um lugar. Mas assim, Cadu, eu queria assim, primeiro assim, a questão do livro aí, eu queria só avisar para o pessoal que o livro, na verdade, tem vários autores, eu fiz uma organização, tem um capítulo, nós pegamos pessoas de várias instituições, tá, para poder falar sobre... Tem o Marcos Marcondes, que hoje está na Universidade de Washington, tem o Mário Chisotti, que tem um capítulo só sobre qualidade de carne. Então, assim, a gente fez tem o professor João Restre, tem o Regis Misto, tem vários autores aí. A professora Sandra Gesteira tem um capítulo só de manejo sanitário para machos de origem leiteira. Então, realmente, o livro, eu sou o que menos contribuir, assim, em termos científicos para o livro. Tem uma parte nossa aí, mas nós tentamos pegar a experiência de vários pesquisadores no Brasil. Tranquilo. E eu queria dizer assim, ó, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio emotivo, né? Vocês não imaginam que na idade que eu estou, no ponto já de me aposentar, a satisfação que eu tenho de falar com vocês aí do Nordeste, eu não escondo, né? Eu não escondo de ninguém, tá? Que o que eu fiz na minha vida e tudo que eu fiz profissionalmente, eu devo à minha experiência no Ceará, tá? A Aninha ainda tem um tempo de universidade, mas agora falando sério, a gente não sabe aonde que nós vamos depois que aposentar, mas uma coisa nós já definimos, nós dois, né? Nós vamos comprar, ela nasceu no Crato, né? E a gente quer comprar uma casa, um apartamento, porque a gente não sabe se fica em Araçuaí. O morar no Ceará é uma realidade que nós vamos fazer. Eu gosto muito, o povo não tem igual. Eu não posso falar que não tem igual, porque senão os mineiros me matam, mas é igual os mineiros mesmo para mim. Está no mesmo peso. Eu fico assim, extremamente satisfeito de falar com vocês e ver que o trabalho que vocês fazem e o tanto que vocês estão empenhados em ajudar o produtor rural. E eu tenho certeza que vocês hoje dominam alguns desses temas muito mais do que eu. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e realmente já salvei a minha manhã. Tem um monte de gente que me esperando ali, porque eu já passei bastante do meu horário de que eu tinha o compromisso, mas eu não abro mão de falar, principalmente sendo para o Nordeste, que eu tenho mulher, 2 filhos nascidos no Ceará. Aí, quando alguém fala de nordestino comigo, é a mesma coisa de pegar um cascavel assim e puxar pelo guiso. Me desorienta. Pois, professor, muito obrigado mais uma vez, certo? E siga as redes sociais do professor.
Eu sigo, muito boa. E também não deixe de seguir a gente. Esses projetos, eles vivem do apoio que o nosso público nos dá. E, mais uma vez, obrigado. E nos sigam nas redes sociais. Tem Instagram. O professor não tem TikTok não, viu? O professor tem que fazer também. Tem TikTok. Tem nosso grupo do WhatsApp. E também tem no YouTube e o Spotify, onde você pode acompanhar esses episódios. Certo? Muito obrigado, professor. Obrigado. Até mais.